Bom dia, feliz sábado. Poder sentar? Obrigado, irmão Júlio Gomes Filho. Irmãos, hoje é um sábado especial, viu? Você sabia disso? Todos os sábados são especiais, né? Mas hoje, olhe, a Escola Sabatina completou 172 anos. Amém, irmãos? Essa agência que ganhadora de alma, que tem transmitido as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 172 anos. Faz tempo. Desde que o pastor Tiago White, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, teve a ideia de começar a compilar estudos bíblicos e assim passar as doutrinas e as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa semana foi muito bonito. Nós vemos a esposa do Cid Moreira, né, que faleceu esses dias, e ele, quando estava vivo já, no final da sua carreira, ele teve um sonho de narrar a Bíblia em áudio, mas ele precisava de recursos, e a agência adventista, a ADRA, de Recursos Humanos, ela ajudou o Cid Moreira a realizar o seu grande sonho, e todo o acervo dele, ele disse para a esposa: no dia que eu morrer, todos os meus direitos autorais, todo esse acervo que eu tenho vai ser doado para a Igreja Adventista. Porque foi eles que me ajudaram quando eu mais precisei. Para quem não sabe, ele era adventista do Sétimo Dia também. E mesmo, veja que Deus é maravilhoso, né? Estava eu essa semana assistindo o Jornal Nacional e a esposa dele sendo entrevistada e dizendo, e ele falou para os adventistas, aquele povo maravilhoso que estuda a Bíblia e que tem uma mensagem especial, internacional. Deus faz assim, irmão. Deus glorifica aquele que em silêncio ele ajuda. E todo o direito autorais do irmão, né, que participou do Cristo de Moreira, passou 27 anos na bancada do Jornal Nacional, foi dedicado para a agência adventista. Mas hoje nós viemos aqui para ouvir uma palavra, né? E a palavra de Deus. Todos os sábados nós temos como costumes ouvir a voz de Deus através da revelação escrita. Eu gostaria de convidar todos para que abram suas Bíblias, aqueles que tiverem, quem não tem, ainda dá tempo de pegar uma aí de lado. Tem muitas Bíblias nesse banco aí. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 10. Tá certo? Deixa eu ver aqui nessa Bíblia pequena, de letra pequena. Acredito que todos acharam, amém? Essa é a luz. Tem aquela passagem de Gênesis, né, que diz: falou Deus, haja luz. Vou para cá para ler um pouquinho. Diz assim, Lucas capítulo 19, podemos ler juntos? Verso de 1 a 10. Entrando aonde? Em Jericó, atravessava a cidade, eis que quem? Um homem chamado chefe dos publicanos procurava ver quem era quem, mas não podia. Por que não podia? E também por quê? Então, correndo, adiantou-se e subiu aonde? A fim de ver quem? Porque ele havia de passar onde? Verso 5. Quando Jesus chegou naquele lugar,
olhando para cima, disse o quê? Porque hoje preciso ficar na sua casa. Aleluia. Verso 6. Zaqueu fez o quê? Desceu depressa, do jeito que eu disse. E recebeu ele com o quê? Amém. Na minha versão diz com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto fizeram o quê? Dizendo que Jesus tinha o quê? Verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou retribuir quantas vezes? 4 vezes mais. Então Jesus disse o quê? Pois este também é filho de quem? E porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele veio buscar e salvar quem estava perdido, nós estávamos o quê? Perdido. E Jesus um dia nos encontrou. A gente não encontrou Jesus não, foi ele que nos encontrou. Irmão. Eu me lembro de quando estava perdido no mundo, Jesus me encontrou através de uma jovem que falou de Jesus para mim. Jesus ele está sempre buscando a gente. Esse é um texto impressionante. É um episódio relatado unicamente nessa seção da Bíblia. Nenhuma outra parte da Bíblia relata esse episódio. É um episódio antigo, afinal de contas, ele aconteceu há quase 2000 anos. Né? E a gente vai para o primeiro ponto. A Bíblia não é apenas um compêndio de história, apesar de haver histórias nela. A Bíblia, através do seu autor, dos seus autores, ela relata muitos encontros e desencontros. Né? E nesses episódios, o autor vem trazer algo relevante para a nossa vida. Ainda que escrito em outra época, em outra geração, o que está em jogo aqui não é simplesmente um personagem central dessa história, um funcionário público da Receita Federal. O que está em jogo nesse texto que nós acabamos de ler é o principal autor dessa história, Jesus Cristo. E como Jesus Cristo se relacionava, né, com as pessoas daquela época. Como podemos tirar exemplos ou aprendizados dessa história. Esse episódio também ele conta que ele aconteceu há poucas semanas da morte de Jesus. Ou seja, esse encontro ele aconteceu poucas semanas próximo da crucificação de Cristo. Jesus saiu da periferia Galileia e foi para a capital Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, Jesus tinha que fazer algo. Isso é interessante. E Jesus, após fazer algo que ele tinha mais necessário, ele ia ser sacrificado. Aliás, a morte de Jesus não foi apenas uma entrega. A morte de Jesus não foi apenas uma ação passiva de Deus que permitiu que o seu filho morresse na cruz por nós. A morte de Jesus foi algo elaborado. Foi um plano executado e feito desde quando houve uma necessidade, desde quando a divindade entendeu que nós, seres humanos, precisava de ajuda ou não podemos vencer as nossas lutas sozinhos. Sabendo que seria a sua última viagem, né,
da Galileia para Jerusalém. Jesus foi andando a passos lentos e sabia que depois de poucos dias ele seria crucificado. Sabe, irmãos, o interessante é que a gente entende que quando a gente percebe que a gente sabe o que é que vai fazer, a gente sabe que você se programa para algo. Segunda-feira eu vou ali no supermercado comprar isso, na terça eu vou na lotérica apagar a luz. E a gente se programa. Quando a gente sabe o que a gente vai fazer, geralmente a gente não fica nervoso, não fica ansioso, não fica atribulado com aquilo, porque a gente sabe o que vai acontecer. E Jesus, ele era extremamente cauteloso nas suas coisas, porque ele já sabia das coisas que iriam acontecer. Jesus tinha controle das coisas. Jesus, ele nada fugia da agenda de Jesus. Por isso que Jesus, ele era aquela pessoa tão amorosa, né? Ele era uma pessoa que tinha um alto, ele era uma pessoa que tinha um alto controle das suas coisas. E aí, a gente vê o personagem de Zaqueu. Zaqueu, como eu falei para vocês, ele era um funcionário público. Ele era um funcionário do alto escalão da Receita Federal. Mas algo interessante, irmãos, é que Zaqueu, ele trabalhava para os romanos, mas ele era judeu, né? Então, ele trabalhava na Receita Federal, ele tinha sob seu comando uma junta de funcionários, mas ele era judeu. E naquela época, né, um judeu que trabalhasse para os romanos, ou que trabalhasse para outra nação, ele não era bem visto. E Zaqueu, ele não era bem visto na sociedade. Eu fico imaginando, irmão, Zaqueu, ele era um camarada que morava, sabe, na Judéia, né, na cidade das Palmeiras, tinha uma casa bonita, ganhava bem, sabe? Tinha 4 camelos na garagem, que naquela época, né, primeiro século, usava as roupas de marcas e tal. Os seus filhos estudavam nas melhores escolas de Jerusalém, mas algo faltava em Zaqueu. Permita-me ser um pouco atrevido ao dizer para vocês que nós, como seres humanos, podemos conquistar tudo nessa vida, mas nós nascemos com um vazio na nossa alma. Nós nascemos com algo que falta na nossa vida, que só é preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. E Zaqueu, apesar dele ter muito dinheiro, apesar dele ter muito recurso, ele era muito criticado, porque sua riqueza não vinha a custo de honestidade. Ele muitas vezes tinha alterado os impostos para roubar os seus próprios irmãos. E ele não era bem visto. E ele ouviu falar de Jesus assim como muitos viram. E ele, irmãos, algo chama atenção, porque Zaqueu, Jesus, quando ele vinha na multidão, as notícias que vinham, a gente até falou na escola sabatina, era que Jesus vinha feito muitos sinais, muitos milagres. Mas eu suspeito, irmãos, que não era essas coisas que chamavam a atenção de Zaqueu. Sabe o que chamava a atenção de Zaqueu? É que Jesus, ele atraía os pecadores para si. Jesus atraía os rejeitados. Jesus comia com pecadores. As prostitutas da época, elas se sentiam bem diante de Jesus, elas não se sentiam rejeitadas. Porque Jesus, irmãos, ele tinha algo diferente com ele. Aquele homem, quando chegava perto de uma pessoa, a pessoa ficava encantada com ele. E eu suspeito, irmão, que isso tenha chamado mais a atenção de Zaqueu, porque Zaqueu não tinha amigos. Zaqueu vivia uma vida solitária, e apesar de ele ter dinheiro, ser abastado, mas ele tinha uma necessidade de Cristo. E por isso, e talvez por outras coisas mais, Zaqueu resolveu com um impulso, sabendo que Jesus passaria naquela cidade, ele correu para uma árvore. E a Bíblia fala que ele era de quê? Pequena estatura. Irmãos, eu tenho uma teoria sobre isso, né? Somos pequenos. Você já notou que as pessoas de pequena estatura, ele consegue se destacar? Os grandes cientistas, os grandes líderes, eles foram pessoas de estatura pequena. Outra coisa também que os pequenos têm, viu? Eles são pessoas que são meio bravos, né? Um amigo meu disse, irmão,
As pessoas que são de pequena estatura, ele não tem o pavio curto, ele tem o pavio comprido. E o outro disse a mim, essa semana, disse, irmão, sabe por que os pequenininhos eles ficam muito bravos? Eu disse, por quê? Porque como eles são pequenininhos, o sangue não demora muito a para a cabeça. Ele chega e ele estoura logo. Se você conhece alguém assim, não é verdade? Os pequenininhos são bravos. E não demora muito para esse tipo de gente subir de posto, se destacar. Né? Se ele se destacar pelo talento, se destacar porque era de logo assim na cara. Que vitória da vida. E assim Zaqueu foi crescendo, Zaqueu foi ficando rico, mas como eu disse a vocês, Zaqueu ele tinha esse problema. Quando ele soube que ele ia passar lá, irmão, ele subiu uma árvore e ele ficou olhando, sabe, irmão? Na perspectiva de Zaqueu, irmão, só uma olhadinha bastasse. Zaqueu acreditou em Cristo, acreditou no que ele ia fazer, ele se apaixonou por Cristo, mas ele achava que ele não tinha espaço na agenda de Cristo. Então ele disse, ó, eu vou ficar aqui no cantinho, em cima de uma árvore que está muito baixa. Mas, meu irmão, eu vou dizer um negócio a você. Jesus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus. Porque Jesus, ele andou, não é que ele andou em uma distância longa. Ele foi de uma cidade para outra, irmãos. Somente para encontrar Deus. Jesus sabe que você precisava dele. Olha, Jesus sabe que você precisa dele. Jesus foi somente para aquela cidade, faltando 2 semanas para ele morrer, somente para encontrar com Zaqueu. Outra coisa interessante desse fato que eu acho muito interessante é que Zaqueu ele tinha um problema muito sério. E às vezes é o nosso problema. Zaqueu, ele achava que em cima de uma árvore ele se contentava. Ele se contentava apenas com uma olhadinha, sabe, irmão? E às vezes a gente é como Zaqueu, a gente não quer compromisso com Deus. A gente acha que em cima de uma árvore, de longe já basta. Mas Jesus chega. Quando eu fico imaginando a cena, irmão, Jesus vindo, aquela multidão, todo mundo, Zaqueu lá de longe, e de repente vem Jesus muda o caminho, vai saindo do meio da multidão, vai se deslocando para o lado das árvores que tinham ao lado, vai passando pela primeira, vai passando pela segunda, e o coração de Zaqueu se acelera. Ele diz: o que é que esse está fazendo? Ele está muito lá de cá. E Jesus vai caminhando, e de repente Jesus está embaixo da árvore. Irmão, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Vocês lembram que eu falei? Que Jesus, tudo de Jesus era o quê? Planejado. Ninguém via Jesus na esquina dizendo: meu Deus do céu, a tu caiu na hora, a terra é nervoso com alguma coisa. Jesus, ele tinha o controle das coisas. Nada de Jesus era apressado, irmão. Ninguém pegava Jesus se aperreando ou apunhado com alguma coisa, porque ele sabia de tudo que ia acontecer. Mas quando ele chega para daquele desce depressa, irmão, quando o assunto é salvação, quando o assunto é entrar na nossa vida, Jesus ele se apressa. A hora depois Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém comer na sua casa. É quando ele se dizer assim: Zaqueu, não basta só olhar, Zaqueu, não basta só ficar me contemplando, eu tenho que entrar na tua casa, eu tenho que entrar na tua vida. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Essa música me deu até quando eu entro na minha casa, entro na minha vida. Essa música é baseada nesse texto. E Deus, ele quer, irmão, ele quer compromisso com você, ele quer que você se envolva nas coisas dele. Jesus, ele quer que eu e você tenha realmente vontade de estar com ele. Eu fico maravilhado com Jesus. Jesus teve que, na sua agenda, colocar um camarada que não era bem visto na sociedade, um camarada que não tinha amigo, um camarada que provavelmente tinha uma
uma personalidade difícil, mas Jesus foi até a Judéia, foi até a Galileia, só para falar com ela. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que esteja vivendo uma vida só de flerte. Sabe, eu gosto de Jesus, eu vou ao culto e volto, eu escuto uma música que eu até gosto, mas Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero você, eu quero algo melhor para você, eu quero entrar na sua vida de uma maneira diferente, eu quero transformar a sua vida, eu quero que você fique cada vez mais uma pessoa diferente. Talvez alguma pessoa que tenha aqui do lado de hoje esteja apenas tratando, Jesus, eu estou me contentando apenas aqui em cima da árvore, sabe? Mas Jesus está dizendo, desce daí, Giovanni. Eu quero ir para a sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Eu preciso encerrar. A gente já está no final. Quando Zaqueu desce, irmão, Jesus, uma das coisas que Jesus mais combatia naquela época, ele parece que a gente hoje da igreja contemporânea estamos perdendo isso. Jesus ele tinha uma tremenda capacidade de receber as pessoas que não estavam prontas, as pessoas que tinham ainda muito a se modificar. E parece que a igreja hoje perdeu essa habilidade, ou está perdendo essa habilidade. Muitas vezes nos nossos bancos impera um espírito muito crítico com respeito às pessoas que estão chegando na igreja. E que a gente tem que ter paciência, e que a gente tem que doutriná-las, ao estudo, passar as doutrinas, falar das verdades com amor. Imagina Jesus aquele. Quando Zaqueu desce, irmãos, mal Zaqueu desce, sabe o que o povo disse aí? Como pecador. Sabia que esse aí era o filho de Deus. Olha aí, olha o que ele faz. Contra os pecadores, vai lá falar com as prostitutas, com as viúvas. Jesus dava atenção a esse tipo de gente, porque Jesus disse: o Filho do Homem veio salvar aquele que está perdido. Nosso desejo, nossa oração aqui como igreja. Mas foi de manhã que o pastor falou, né? Que muitas vezes a gente se preocupa mais com a doutrina do que com as pessoas. Em alguns eventos, o nome de Deus deixa de ser glorificado, porque a gente tem que amar mais as pessoas. Temos que aprender como cristãos a amar mais as pessoas. E quando isso acontece, meu livro, a gente se sente mais amado, irmão. Eu fico imaginando a dificuldade de Jesus, irmão. Imagina, quando Jesus vai lá, Jesus sai de uma cidade para outra, andando a pé, já sabendo que estava perto dele ser crucificado, e ele foi crucificado daquela forma, como se a gente sabe a história, sofreu muito para nos salvar. Ele já sabia de tudo, mas ainda assim, ele andou de uma cidade a outra só para salvar uma pessoa que nem queria compromisso com ele, nem queria. O cara subiu na árvore para ficar bem distante. Mas Zaqueu entendeu que Jesus ele acolhia aqueles que eram rejeitados. Eles aceitavam aqueles que ninguém aceitava, irmãos. Esse é o papel da igreja hoje. É de aprender a amar as pessoas. Nosso desejo, nossa oração, que possamos ser cristãos, como Jesus era. E não muitas vezes como muitos são, né? Eu sempre digo assim, às vezes a gente entra na igreja, mas a gente tem dificuldade com algumas pessoas. Até que a gente entenda que isso aqui é um hospital espiritual. Tem muita gente doente espiritualmente. Deus está curando todos. Deus tem uma minha doente espiritual, você tem a sua. Mas Jesus, ele está assim, ó, entrando na nossa casa, entrando na nossa vida, para restaurar a nossa vida, para nos preparar para o dia morar no céu. E Deus quer que eu e você vá morar no céu. Amém? Vamos ficar em pé para a gente ir. Vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, eu vou levar, mas vamos fazer uma oração, orar. O apóstolo Paulo disse: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa foi a palavra de Deus, irmão. Essa foi uma palavra de Deus. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um sábado.
Abençoe, Senhor Deus, a nossa vida. E assim como Jesus, ó Pai, teu Filho amado, nós possamos nos preparar, Senhor, para um dia e para a nossa celestial. Abençoe a igreja de Mangabeira, fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.